Saudações a todos, que a luz e a paz do Mestre Jesus estejam em nossos corações. A data de 24 de agosto é uma data muito significativa para nós do movimento espírita e, em particular, aos trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Francisco Spinelli, pois comemoramos nessa data os 56 anos de fundação da nossa casa. E aqui queremos deixar nossos agradecimentos aos fundadores, em especial a Dona Laurildes, que ainda se encontra entre nós encarnados. Bem como também deixamos nosso agradecimento a todos os trabalhadores da casa que, mesmo com as dificuldades atuais em razão da pandemia, continuam a desenvolver suas atividades nos trabalhos do bem e na divulgação da causa espírita, embasado nos ensinos de Jesus. Então iniciaremos essa nossa atividade com uma prece e, na sequência, nós passaremos a palavra ao nosso irmão Mauro, que fará uma palestra alusiva à data. Então, com o pensamento elevado ao Mestre Jesus e ao Pai Celeste, agradecemos a oportunidade do trabalho desta seara bendita e que aqui possamos ceifar o trigo que nos alimenta a alma e nos fortalece em nossa fé. Rogamos também para que a misericórdia divina nos envolva em seu manto de luz e de amor, nos concedendo sabedoria em nossa jornada de espíritos ainda necessitados de muita ajuda, os falhos que ainda somos, necessitamos do amparo do Pai. Rogamos também proteção da Casa Francisco Spinelli, para que continue sendo um porto seguro para todos e, em especial, aqueles que aqui buscam o alívio de suas dores e o entendimento de seus conflitos e aflições. Enfim, agradecemos pela oportunidade desta reencarnação e rogamos ao Pai para que a luz e a paz do Mestre Jesus estejam em nossos corações. E assim seja. E agora, então, passamos a palavra ao nosso irmão Mauro. Nossas saudações a todos, amigas e amigos. Para nós é uma alegria imensa, inenarrável poder estar tendo essa oportunidade de desenvolver talvez a primeira atividade depois da pandemia. A primeira atividade do Centro Espírita Francisco Spinelli dirigida ao público, já que os nossos grupos de estudo funcionam através das plataformas do Zoom semanalmente, normalmente e muito bem. Mas aqui confessamos a nossa saudade, a nossa falta de comungar, de estar entre os amigos, de trocar essas energias, de trocar ideias, porque afinal de contas nada supre o contato humano. Mas as adversidades do nosso tempo, como por exemplo a pandemia, nos pegou a todos de surpresa, e como não poderia deixar de ser, o Centro Espírita Francisco Spinelli, também fazendo jus à proposta de Kardec, de que devemos sempre acompanhar a ciência, orienta-se, ouve as prerrogativas da ciência e assim então se mantém com as atividades públicas interrompidas até um momento oportuno. Hoje é uma data especial, eu me sinto bastante honrado e sinceramente não me vejo com um merecimento tamanho estar aqui falando das atividades e do aniversário do Centro Espírita Francisco Spinelli, que comemora hoje, então, como o nosso amigo Léo já falou, 56 anos de atividades ininterruptas, salvo esse momento da pandemia. Isso nos honra muito, sabendo a trajetória da casa. Saber que lá no ano de 1964, no dia 24 de agosto, um grupo de pessoas, liderado pelo seu Adão Pereira, um gaúcho, formou esse grupo e com a seriedade tão bem embasada nos postulados kardecianos se mantém dessa forma,
é uma responsabilidade que nos faz dar um frio na barriga. Nós estamos aí para dialogar com os amigos e passar uma breve mensagem a todos. Falando ainda um pouco da nossa casa, eu gostaria de dar uma espécie de um testemunho, sem fazer autobiografia, porque não tenho material para isso, nem bagagem para isso. Mas lembro-me que no dia 24 de abril do ano de 1998, quando eu trabalhava na rua central da nossa cidade, na rua Jorge Zipper, eu fui até a praça, a nossa Praça do Avião, a Praça Odegar Luz em Sapucaí, e tive a minha atenção chamada por uma estante de livros, a qual eu cheguei perto e vi que se tratava de uma feira do livro espírita. Eu já tinha um breve contato com algumas leituras, sabia alguma coisa de uma personalidade chamada Chico Xavier, mas ainda não tinha adentrado no assunto. E quando eu vi uma capa escrito O Livro dos Espíritos, uma capa com um tom rosa, misto com um tom vinho, com um ramo de barreira também ilustrando, e eu perguntei para a vendedora do que se tratava e ela me explicou mais ou menos, e eu comprei então O Livro dos Espíritos de Allan Kardec em 1998. Eu lembro que li esse livro em mais ou menos uns 3 dias e parece que o livro falava comigo. E agora? O que fazer com aquilo? Então vim, procurei saber onde que se situava o centro espírita da nossa cidade e cheguei aqui então nesse local que era uma singela casa ainda de madeira, que as pessoas me receberam, e lá eu comecei a minha trajetória, então, que marcam 22 anos. E eu falei isso não para ressaltar a minha trajetória, que é uma trajetória essencialmente comum, simples, que passa despercebida, mortal que sou, como todos nós. Mas eu ressalto para lembrar eu mesmo da fidelidade dessa casa aos postulados de Jesus, aos postulados kardecianos, tendo o estudo sistematizado da doutrina como uma rota segura, como uma rota inabalável, a disciplina, o cumprimento dos dias, dos horários, a simplicidade, a paciência, entendendo que o ser humano é um diamante que se lapida lentamente, e que a proposta do Evangelho de Jesus é muito mais do que uma simples proposta religiosa. É uma proposta de transformação, aos poucos, que exige coragem, disciplina e humildade. Então esse é um resumo, mais ou menos, do que o Centro Espírita Francisco Spinelli representa para mim e eu acho para muitas pessoas que aqui adentram ao longo de todos esses anos de atividades. Centro Espírita Francisco Spinelli, por que esse nome? Esse nome foi proposto então pelo seu Adão Pereira, que foi o incentivador, um dos fundadores da nossa casa, né? Homenageando um italiano que migrou para o Rio Grande do Sul, foi Francisco Spinelli, um espírita convicto e trabalhador da Federação Espírita Brasileira. Francisco Spinelli é um dos responsáveis pelo estudo sistematizado da doutrina no país. Ele foi um dos que instituiu esse sistema, essa forma de estudo, estudando as obras básicas, tendo um caminho, tendo sempre um grau de estudo para cada grupo, enfim, um homem corajoso, um homem que chegou a fazer reuniões de estudo e reuniões mediúnicas dentro de uma canoa, por algumas proibições de autoridades da época e algumas outras forças religiosas, só para ressaltar a coragem de Francisco Spinelli e o porquê a nossa casa leva carinhosamente o nome desse personagem, Francisco Spinelli. Para conhecer um pouco então da nossa casa. Eu gostaria de saudar, antes de entrar na fala propriamente dita também, todos os meus amigos, companheiros, expositores dessa casa. A todos, não vou mencionar o nome de cada um, senão a gente acaba esquecendo. Eu confio um pouco na minha memória, mas estamos gravando agora de manhã, que tal como dá. A memória, né, o cérebro não pegou no tranco, então eu gostaria de saudá-los e
os tento representar aqui na máxima humildade, sabendo que todos vocês estariam cumprindo esse papel à altura também. Então recebam o meu abraço. Dito isso, passamos a nossa fala, a nossa mensagem, que gira em torno do que é o centro espírita, do que é uma casa espírita, essa instituição. Tendo em vista que estamos mergulhados num tempo de indecisões, um tempo de apreensão, por que não dizer, de ansiedades, de medo, há que se perguntar como que o centro espírita agora, então, continua cumprindo o seu papel como instituição. Não a nível somente das práticas espirituais, das reuniões mediúnicas, dos estudos, mas como que o centro espírita agora está se organizando como uma instituição, uma célula de transformação da humanidade, um posto de amparo, um posto de caridade. Como que o centro espírita se desenvolve nesse sentido? E nós fazemos um recuo, obviamente, levando em conta que o espiritismo tem a bandeira do cristianismo redivivo, puro, aquele nascente, primitivo mesmo. Nós nos espelhamos, claro que com as nossas deficiências, na proposta da Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi o primeiro centro de caridade, a primeira proposta de ajuda ao próximo, de amor ao próximo, construída por Pedro e os primeiros apóstolos de Jesus, já depois da crucificação dessa. Nós vamos ter notícias de como essa casa funcionava, especialmente através do livro Paulo e Estevão. E como que funcionava? Tendo a simplicidade, a humildade e a ajuda imediata, tal qual fossem as dores, como bandeira e como lema principal. Assim se manteve a Casa do Caminho. Depois de algum tempo de trabalho, de exercício, de estudos e leituras, nesta casa também deu entrada o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, conhecendo Pedro e ali incorporando o trabalho dessa casa e depois discutindo os primeiros planejamentos das pregações que atravessariam fronteiras com a força de Paulo de Tarso. Então. Mas a Casa do Caminho, que tem essa simplicidade como emblema principal, é sim, consciente ou inconscientemente, as bases norteadoras do trabalho dos centros espíritas enquanto organização. Acolhimento, esclarecimento, entendimento, conforto, coragem, isso tudo aos moldes e à luz da doutrina espírita, que se faz o Consolador prometido. O Evangelho do Cristo explicado, não diríamos ampliado, porque Jesus deixou pronto, mas explicado, pensado, desenvolvido, colocado em prática como uma ferramenta de vida, como uma bússola, como um instrumento do bem viver diário. Então nós sabemos que nos centros espíritas temos as equipes dos trabalhadores, coordenadores de grupo de estudo, principalmente do grupo dos iniciantes, que é aquele grupo que fica aberto para receber as pessoas que querem adentrar e aprofundar os seus conhecimentos na doutrina. Temos os grupos do atendimento fraterno, que estão sempre prontos, antes ou depois da palestra, segundo o costume de cada centro, a acolher as pessoas e dialogar sobre algum problema mais grave, ou mesmo esclarecimento. Temos os grupos de estudo e as equipes dos grupos mediúnicos, que trabalham no esclarecimento do amparo aos sofredores invisíveis, aos desencarnados, às desobsessões. Temos as equipes que cuidam da biblioteca, as equipes da assistência social, e agora com essas portas fechadas. O que é que nós fazemos? De que forma executar e desenvolver esse trabalho de amparo ao próximo, já que não tem atividade? E nós começamos então a refletir sobre que é chegado o momento
do testemunho do verdadeiro cristão, do espírita propriamente dito. E quando falamos em testemunho, logo nos vem à mente o sacrifício, o sangue, as dores, a morte, o desprezo à vida. E nós tivemos sim essas realidades, essas passagens. Os primeiros cristãos, como sabemos, retratado por outros historiadores e também no livro Paulo e Estevão, serviram muitas vezes de atração aos circos romanos para serem devorados pelos romanos. Outros tantos decapitados, crucificados de ponta cabeça, como Pedro inclusive. Depois isso se estende nos primeiros movimentos cristãos. Logo mais, a própria instituição da igreja na época medieval cuidou de repetir o ato de forma muito sangrenta e dolorosa pelas fogueiras da Inquisição. Sempre a evolução do mundo, a história, exigiu que aqueles que tivessem uma ideia firme, calcada no bem, no amor ao próximo, na tentativa de incorporar a verdade dentro de si mesmo, foram convidados estes mesmos ao sacrifício, ao testemunho, ao holocausto, se assim desejamos entender. Então agora, quando falamos em testemunho, podemos logo imaginar que seria novamente, então, essa arena sangrenta, essa dor, essa morte, essa despedida. Não. Nós temos todo esse trabalho preparado, especialmente no Brasil. Se falarmos ainda de países do Oriente Médio, Afeganistão, Azerbaijão e outros, ainda falar do cristianismo é um perigo iminente. Mas no Brasil, nós temos a abertura total para falar dos elementos morais do cristianismo. Mas ainda o sacrifício e a coragem que se perde nestes momentos dessas convulsões sociais que, por exemplo, aparecem através da nossa pandemia do coronavírus, esse pedido de coragem ainda não está adscrito a você falar do cristianismo nos dias de hoje. Nós vamos entendendo que o pedido sutil que a doutrina nos traz é a pregação através da vivência, do comportamento. Chegou o momento deste grande testemunho, que não pede gritos, não pede grandes discursos, não pede convencimentos, nem a comprovação de verdades ou falsidades, mas pede comportamento, pede atitude. Eis o grande testemunho, o grande sacrifício que se pede nos dias atuais, e eis a forma de que o Centro Espírita, através dos seus trabalhadores diretos e também dos seus simpatizantes, dos frequentadores, nos dá esta porta aberta, essa condição de continuarmos nós como instrumentos de trabalho de multiplicação, de encorajamento, de calma frente às turbulências, de consciência, de ponderação e, sobretudo, de esperança. A esperança, obviamente, a esperança morta, aquela que nos conduz inalteráveis, é a experiência baseada na imortalidade da alma, na comprovação científica, não da ciência atual, que é dirigida por um grupo pequeno de pessoas e não aceita as evidências da imortalidade da alma, porque não dispomos dos mesmos instrumentos, mas da ciência universal, dessa que através dos fatos comprova dia após dia de que somos todos espíritos imortais e que estamos nesse tempo, que não temos para onde fugir, que não temos para onde ir, de que estamos no tempo da pandemia, das catástrofes ambientais, de
de que estamos no tempo das corrupções. É o nosso tempo. É a condição esta que nos chama para o nosso exercício evolutivo. E em meio a isso, uma grande crise ainda psicológica, tendo como emblema esta crise o vazio existencial, que então vai dando forma e corpo às diversas psicopatologias atuais, as depressões, as síndromes do pânico, as crises emocionais amplas que hoje nos falta nomenclatura, e os suicídios em larga escala. Ou seja, estamos exatamente inseridos nos tempos descritos por Kardec em A Gênese. O momento que se inicia toda essa turbulência que vai dar início, então, ao tempo de regeneração, ao mundo melhor, e posteriormente, na linguagem dos espíritos superiores e de mentores, como por exemplo Joana de Ângeles, vai se encaminhando e se construindo ao longo ainda de alguns séculos, até se confirmar, até se estabelecer de fato. Então vejamos que oportunidade nós estamos tendo. Será que é castigo estarmos encarnados nesse tempo? Será que é só mesmo tragédia? Será que é somente dor que esse tempo nos convida? E quando nós pensamos na palavra testemunho, quando nós pensamos na palavra oportunidade, mesmo em meio a essa turbulência, nós começamos sim a encontrar argumentos para termos gratidão por estarmos sendo experimentados na nossa conduta, na nossa alegria de viver, no exemplo da coragem em meio a esses desafios. Esse é o momento de nos afirmarmos espíritas. Enquanto está tudo bem, está muito fácil. Falar na nossa encarnação, falar no mundo espiritual, falar na vida após a morte, a vida é infinita, temos muitas vidas, é tudo muito lindo, mas quando tempos como este nos convidam a olhar a morte um pouco mais de perto, talvez, ou um porvir um pouco inseguro, este é o momento de darmos testemunho da nossa fé, nos cuidando, estabelecendo equilíbrio, pregando esperança, coragem, mas conscientes desse nosso papel, sempre estampando essa alegria, essa consciência, essa segurança e essa coragem ensinada por Deus. Dentro desse panorama, então, nós vamos tendo um outro entendimento do papel do Centro Espírita nos dias atuais. E talvez até hoje não tínhamos parado para pensar, porque muitos de nós ainda temos o equívoco de imaginar que o papel do Centro Espírita, por exemplo, é formar grupos mediúnicos. É mediunidade. Ou que o papel do Centro Espírita é formar palestrantes. É também, de fato. São desdobramentos naturais inseridos numa casa espírita orientada, por exemplo, pela Federação Espírita Brasileira, que leva a proposta da Casa de Ismael, no Rio de Janeiro, enfim, fazendo jus ao começo que mencionamos da Casa do Caminho. Mas o papel máximo do Espiritismo, enquanto ciência, filosofia e religião, está calcado numa fala de Kardec que está lá inserida em Obras Póstumas. O papel máximo do Espiritismo é tornar o ser humano melhor para posteriormente construir uma sociedade melhor. É um melhoramento social, é um mundo melhor através da transformação interior de cada um. Esta é a grande obra, a lapidação íntima. E quando nós, então, adentramos a literaturas clássicas do Espiritismo, logo depois das obras básicas, como Emmanuel, por exemplo, que é o mentor de Chico Xavier, como Joana, mentora de Divaldo, o Espírito Camilo, de Raul Teixeira, e assim outros trabalhos consagrados, como da médium Ivone do Amaral Pereira,
nós vamos logo perceber que a proposta é esse trabalho íntimo. É esse cadinho do silêncio. É esse trabalho dia após dia, que começa no momento do café da manhã, onde que nos esforçamos por um comportamento mais amistoso com o nosso próximo, com o nosso familiar. Porque é muito lindo, né? De repente fazer um evangelho do lar, novo, água frutificada. Vamos colocar aqui a sinfonia de Beethoven e vamos ouvir e vamos evocar o mundo e Bezerra de Menezes e vamos dar entrada à imagem e energia do Cristo na nossa casa e logo de manhã, de repente, batemos o dedinho no canto da mesa e vamos projetar isso, a nossa raiva, já no nosso irmão, na esposa, no filho, no marido, enfim, e continuamos a ser tal qual fomos no dia anterior. O Espiritismo pede mais. A doutrina espírita pede comportamento, e mais do que comportamento, que ainda é um movimento externo, que pode muito bem estar mascarado, a doutrina espírita pede comportamento interior, movimento da alma, melhoramento íntimo, atitudes simples e vigorosas, calcadas na ética e na moral ensinada pelo Cristo. Que moral é essa? Logicamente, isso daria margem a mais uma fala nossa, mas que tem como princípio fundamental: faça ou façais aos outros o que desejaria que os outros vos fizessem. Isso também necessita de um exame bem profundo. Essas atitudes de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem, ou não fazer ao outro o que não queremos para nós, exigem um constante exercício de consciência. Entronizarmos o que é bem e o que é o bom, a verdade, o que não é o bonzinho, que é uma camuflagem do comportamento humano, e assim caminharmos com essas estruturas íntimas mais lúcidas. A partir de reflexões como esta, nós vamos então percebendo o que Jesus disse quando nos propôs: vós sois o sal da terra. Vós sois esse tempero, vós sois esse elemento pouco lembrado, despercebido, minúsculo, mas que semeado vai fazendo a diferença. Como o sal no nosso alimento. Vós sois o sal do mundo. Chega esse momento desta prática. Uma prática, uma proposta que fará por certo que aonde nos encontramos, num grupo de amigos, na empresa em que nos movimentamos, será sentido essa diferença. Pela conduta, pelo silenciar diante de uma crítica indevida, injusta, por uma palavra de conforto, por um incentivo, por uma atitude de renúncia diante de um convite de corrupção, por um projeto social, por se aproximar da dor alheia. Então vejamos que o Centro Espírita, enquanto instituição física projetada em um local, se for bem pensada e vinculada à proposta do Cristo, ela pode, deve e tem condições sim de continuar atuando nesses momentos de pandemia, de isolamento social. Haja vista a instrumentação tecnológica que temos hoje, proporcionando as lives, a gravação de palestra, mas além disso ainda, nós temos a condição de dispensar todo esse material e levar a luz da doutrina espírita dentro de si mesmo. Quando eu digo dispensar, não é abrir mão, pelo contrário. É chegado o momento de nós alargarmos esse nosso trabalho, as atividades com os instrumentos digitais, com a internet, por exemplo. Mas o que eu quero dizer nesse momento é que temos a condição de que, além disso, podemos aquecer essa chama íntima e sermos luz, sermos sal da terra, como nos propõe Jesus, em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer lugar. Vejamos que o papel descrito
entre aspas, a profecia, só para chamar a atenção, porque não gostamos dessa palavra. Mas então, a proposta que está inserida lá na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, começa a ser consolidada. Vejamos que nós outros espíritas, e tendo em vista que centros espíritas existem em todos os estados brasileiros, é difícil a cidade que não os tem, não dispensando o papel de outras religiões, obviamente, fazem um papel fundamental e fantástico. Mas falando da nossa doutrina, nós vamos entender que, de fato, o papel Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele se firma justamente por ser um país que congrega tantas convulsões sociais. A pandemia, lógico, nos trouxe um elemento diferenciado, mas quando olhamos de alguns anos para cá, as condições e a realidade do nosso país, em termos de corrupção, dos problemas sociais, da injustiça, nós vamos entender que aí é o campo do trabalho. Que de fato esse é o emblema principal que faz com que o Brasil de fato se adeque nos moldes de Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Afinal de contas, quem eram as pessoas que estavam do lado de Jesus quando ele esteve na terra? Eram as pessoas perfeitas e não eram as pessoas ruins. É só lermos o Evangelho. Toda a categoria humana, altos mandantes do poder romano, corruptos, adúlteros, hipócritas, todos esses que estiveram ao lado de Jesus. Então muitas vezes nós duvidamos, mas como o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com todos esses problemas, de fato, em que se firma? É esse mesmo campo de trabalho, e que sabemos que pode demorar alguns séculos, mas tem que ser iniciado dia após dia. Com essas formulações, então, nós vamos tendo uma consciência um pouco mais ampliada do papel do centro espírita nos dias atuais. E quando nós pensamos ainda sobre conforto, sobre esclarecimento, com as devidas ponderações, com muita calma, com parcimônia, nós entendemos simples que a doutrina espírita ela possui uma instrumentação incomparável em termos de auxílio ao próximo. Tanto no sentido do Evangelho do Cristo, que explana através das parábolas uma proposta psicoterapêutica que envolve coragem, equilíbrio emocional, fé, esperança, restabelecimento interior, assim como de instrumentos pós-kardecianos, como por exemplo a obra de Joana de Ângeles, que constitui um tratado de psicologia, ou de uma terapêutica, no mínimo, com condições de ser adaptada, com condições de ser desenvolvida no íntimo e construindo estruturas para uma vida mais corajosa, mais equilibrada. O Centro Espírita contém, então, uma instrumentação literária de todos os estilos para aqueles que queiram ampliar a sua cultura dentro das bases espíritas, que acaba adentrando em todos os setores da vida humana. Mas é esse arsenal que nós contamos e que foi construído durante todas essas décadas, desde a época de Kardec, em meados do século XIX, até os dias de hoje, foi construído um material humano através da literatura, através do trabalho de expoentes máximos como Divaldo Pereira Franco, e que agora chega o momento de colocarmos isso na prática. Obviamente que nos faz falta o comungar de ideias, ver os amigos durante a semana, nas reuniões públicas. Mas Paulo de Tarso, por exemplo, pregava sozinho. Vamos imaginar Paulo fazendo uma pregação e era mais ou menos do tipo assim: eu vou terminar essa fala, bem, daqui a pouco tem um apedrejamento, logo tem uma ameaça, tem uma fogueira, ali tem uma crucificação, vamos embora. Era isso que Paulo fazia, mais ou menos assim.
E nós estamos aqui nesse nosso conforto, na condição de ligarmos uma câmera, fazer uma ligação, um vídeo, uma chamada de vídeo, como falarmos com os nossos amigos neste conforto. Só para refletirmos que o que se pede no momento é comportamento, é atitude que se começa lá no íntimo. Um esforço do tamanho de uma fagulha, mas que é capaz de ser iniciado. É muito o que o Cristo nos pede nos dias atuais? Não é. Não precisamos mais ir para as catacumbas de madrugada, nos domingos. Não somos ameaçados de crucificação, nem de fogueira, nem de retaliação social. Somos livres para decidir em cada momento, quando acordamos pela manhã, o que faremos nos nossos dias. E as propostas são infinitas na construção do reino. É aquele olhar um pouco mais triste durante o dia, que de repente pede uma palavra amiga. É aquele amigo ansioso, indeciso, que de repente a simples companhia pode fazer com que ele mude de ideia. É o cônjuge, é o irmão, é o companheiro de trabalho, pedindo uma palavra, uma paciência. São as pequenas coisas que nesse momento se tornam motivo. É a solidão, é o vazio existencial, é a vida líquida das relações que iniciam pela manhã e acabam à noite. É esses formatos contemporâneos de uma vida bastante adoecida que começa a pedir uma atitude nova, uma atitude renovada. As oportunidades estão à nossa frente, elas estão ali, a um palmo do nosso nariz, como diz o jargão popular. E o que estamos fazendo com isso? E ainda trazemos essa reflexão de forma mais ampliada e nos perguntamos: o que estamos fazendo com o Espiritismo? O que nós outros, que já bebemos das fontes fecundas do Cristo e de Kardec, do Consolador Prometido, estamos fazendo desses longos anos de estudos, das várias literaturas, dos mais de 10 ou 15 congressos que fomos, junto a luminares da doutrina, como Divaldo, como Raul e outros tantos, mas sobretudo o que estamos fazendo do Cristo, da singeleza e desse instrumento prático e claro que Ele nos propôs, que é o amor ao próximo, que é o exercício da compaixão, do perdão, da paciência, da resignação. O que fazemos destes elementos que são tão fáceis de serem colocados em prática? Não fáceis na sua plenitude, de colocá-los e exercitá-los na sua perfeição, mas são fáceis no sentido de serem iniciados. Um comportamento que pode sim começar. O que estamos fazendo disso? E é dentro desse aspecto que o Espiritismo, muito bem pensado, a proposta do centro espírita, do amparo e do atendimento fraterno, do esclarecimento, se torna potente nesses dias atuais, nesses dias de angústia, nesses dias que jovens se jogam da janela de edifícios, ou que se enforcam, ou que acham alento nas drogas, em que o alcoolismo toma conta. O Espiritismo sim tem uma base, uma ferramenta que vai além de qualquer proposta, tanto médica como psicológica. Dentro de um contexto clínico, muitas vezes, dependendo do grau da dor, dependendo da crença e a convicção do indivíduo, chega-se à conclusão que nenhuma técnica, nem freudiana, nem junguiana, nem transpessoal, nada, consegue trazer o alento, a resolução ou dar respostas à dor daquele indivíduo. Uma dor indizível, um choro muitas vezes sem lágrimas, mas ali estão, nesse momento, milhares de indivíduos
nos narrando uma dor inexplicável, uma vontade ininterrupta de fugir da vida, de autodestruir-se. E é nesse momento que nós entendemos facilmente que, se não for a proposta da imortalidade da alma raciocinada, a fé raciocinada, não a fé cega, mas a imortalidade da alma baseada nas comprovações científicas propostas por Kardec, é que se fazem a técnica máxima de recuperação da saúde integral, da consciência e das condições de novamente construir a alegria de viver e um propósito de vida maior. Então, nós estamos sim com um manual de oportunidades e de condições para atravessarmos esses tempos duvidosos, um pouco sombrios, mas altaneiros, não orgulhosos, não de cabeça erguida no sentido de que somos melhores, mas de cabeça erguida no sentido de que nada, absolutamente nada de mal nos pode acontecer. O máximo é desencarnarmos do corpo, mas continuarmos na vida. E a desencarnação sempre existiu. Com pandemia, sem pandemia, com guerra ou sem guerra, sempre existiu. Há que se refletir sobre a nossa condição interior. Como está a nossa fé nesses momentos? E como que, além da fé, estamos exercendo o nosso papel. O centro espírita, esse local físico, é um laboratório. É um laboratório de experimentações. É uma universidade, digamos assim. E que agora, esses tempos novos, nos entregaram um diploma, um certificado, sem estarmos esperando. Como que dizendo assim, o curso acabou, a faculdade acabou, está aqui o certificado, lá para a rua, lá para a empresa agora, a empresa, a sociedade, colocar em prática o que aprenderam aqui. É esse o que o momento nos pede. Por isso que o Centro Espírita continua atuando na sociedade. Depende da nossa consciência. Não necessitamos ir nesses momentos para poder dizer que o Centro Espírita continua. Ele depende agora de nós, como indivíduos atuantes, para logo mais voltarmos às nossas atividades, quando a nossa pandemia baixar, então, e já orientados pela ciência, pelas autoridades, podemos voltar. Mas ele pode, deve e tem condições de continuar atuante, vivo e pulsante, como uma proposta institucional de ciência, de filosofia e de religião. E a forma é ter os olhos abertos, ter essa vigilância de perceber os desdobramentos do sofrimento humano que está ali aos nossos olhos, sempre. É a criança carente, a criança desorientada, é o viciado, o desesperado. Não há quem nesse momento que possa não estar necessitando de uma palavra, de uma atenção, de um conforto, de um carinho, de um abraço. São as formas do nosso ato. Concluindo o final da nossa fala, eu vos faço lembrar de uma passagem inserida no livro Lázaro Redivivo, do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que retrata um período da vida de Pedro logo após a crucificação de Cristo. Encontrava-se o apóstolo enérgico, corajoso, depois das lições frente a frente de Jesus, algo angustiado, com a casa do caminho no início das edificações, mas não encontrava trabalho, não encontrava oportunidade de exercer os ensinamentos de Jesus. Sentia Pedro um vazio existencial, uma falta de porquê da vida, e passava as tardes na casa do caminho, relembrando as lições do Mestre e tomado por um desânimo, achando que de fato tudo tinha acabado. A paisagem tinha ficado diferente,
já aqueles sofredores, aquelas lágrimas acalmadas e enxugadas pelo Cristo, não se faziam presentes na visão de Pedro. E numa certa tarde, chegou até ele um homem embriagado de vinho, pedindo um momento de conversa, tentando romper as portas da casa do caminho. E Pedro, logo, puxando de passagens do Velho Testamento e também do Evangelho, adaptou-as àquele embriagado, tomado pelo vinho, e logo conseguiu a retirada dele. Põe-te para outra estrada, não há lugar para ti. Despreza primeiro o teu vinho, limpa-te do teu vício, porque aqui é lugar de pureza. Eu não tenho nada a te oferecer. Ou continue então embriagado nas tuas noites de luxúria e com o álcool e nos deixa em paz. Pedro, assim como narra Humberto de Campos, nos momentos da sua prece à noite, sente a imagem do Cristo se aproximar e pede: Mestre, dai-me a ocasião do trabalho. Reporta-me as lides que vós nos ensinaste, pois eu não encontro mais sentido para os meus dias. E narra que a imagem do Cristo apenas vai se esvaindo. E Pedro fica sem resposta. Logo no outro dia, inicia-se então as atividades da casa do caminho, que não tinham sentido para Pedro. E aproxima-se então uma mulher com uma criança nos braços. Relata a Pedro que no momento de fraqueza tivera aquele rebento, aquele filho, em uma relação extraconjugal, inaceitável pela família. E Pedro logo relembra os 10 mandamentos e lembra a ela que ela não devia ter adulterado e que deveria seguir então, pagando pelos seus erros, e que a casa do caminho não seria lugar para tal acolhimento. Assim passa Pedro mais um dia sem sentido e roga ao mestre na noite que o apresente trabalho, ocasião de praticar os ensinamentos. A imagem novamente aparece rapidamente, apenas lançando a Pedro um olhar profundo, demonstrando lágrimas, mas o apóstolo não teve, e o dia se segue. Aonde vem até ele alguém da corte romana, dizendo-se arrependido por ter feito parte daqueles que pediram pela morte do Nazareno. E Pedro logo desconfia. E é assaltado por pensamentos do tipo: essa gente não merece confiança. Ele desconversa, fala que ainda não é o momento, mas não o acorda. E então eis que na terceira noite, fazendo lembrar as suas 3 negações na última madrugada do Cristo, Jesus o aparece novamente e lhe fala então: Pedro, meu filho, tenho atendido às suas rogativas dia após dia, através daquele nosso irmão embriagado, assim como daquela mulher sofrida que trazia outra vida nos seus braços e pedia acolhimento, entendimento e clareza, e vós a desprezaste. Enviei a ti uma ovelha desgarrada, que, tomada pelas ilusões do poder romano, apresentou intenções de comungar na casa do caminho, que deve ser posto de socorro indiscriminado, acolhedor. E vós também deu ouvidos ao homem velho que se preserva dentro de ti, e
logo o desprezou. Volta, meu filho, disse o Cristo, e apenas abre as portas da tua bendita casa e acolhe. O Pai saberá enviar os filhos desesperados e necessitados, e não cabe a vós o julgamento, o tipo da dor, o porquê. Apenas cabe a ti apresentar a luz do Evangelho e abrir os braços a todos quantos chegam. E a partir disso, então, a casa do caminho desdobrava-se em auxílio ao próximo. Crescia o número de doentes acolhidos, que ali permaneciam, pernoitavam, ficavam por semanas, e que após se transformou numa célula de multiplicação da pregação evangélica, sendo entendida então como ferramenta principal e primeira a caridade. E eis o papel do Centro Espírita na caridade, a caridade. Mas essa caridade ampliada não é somente a filantropia, é também, porque precisamos antes matar a fome do nosso irmão, para depois darmos uma explicação a ele sobre leis da vida, enfim. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde, como ensinou o Bezerra de Menezes a Chico. Mas a caridade ampliada, aquela que está sempre de braços abertos, está o papel da doutrina desde a codificação. Então vejamos, não mudou. A doutrina é a mesma, a proposta é a mesma, e ela tem condições de ser exercida em qualquer tempo, em qualquer local, em qualquer ocasião. Que a caridade, meus amigos, minhas amigas, seja a nossa norteadora nesses tempos difíceis. Lembrando de Irene de Souza, através de Chico, quando abençoa esse comportamento. Nas palavras dela, nesse poema, ela diz: Deus te abençoe o gesto de carinho, alma da caridade branca e pura, pelas migalhas de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a roupa restaurada, que ofereces a sós, sem que ninguém te perceba, para todos aqueles que com frio vagueiam na estrada. Deus te abençoe o pano do lençol, com que envolves em doce cobertura os doentes que choram de amargura, esquecidos à distância do sol. Deus te abençoe a bolsa de esperança, que abres a sós sem que ninguém te espreite, para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe a fala humilde e santa, com que aplacas a calúnia, a inveja, e que levanta com a tua voz que brilha e que se faz santa. Caridade por tudo que tem feito nesse mundo, e plena de amor profundo que Deus te doará, que te abençoe. Que Deus possa nos proteger, que Jesus nos conceda a sua inspiração, meus amigos, para que, atravessando esses tempos sombrios, como falamos, possamos ser os mesmos, assim como propôs Paulo. O mesmo na doença, o mesmo no perigo, o mesmo na iminência da morte, sempre com a coragem de estampar nos olhos, com a alegria de viver. Nada de masoquismo, nada de desespero. Muito cuidado. Vamos ouvir as nossas autoridades, vamos ouvir a ciência, mas vamos caminhar resolutos. E aqui então nós findamos a nossa fala desse dia, comemorando os nossos 56 anos de atividades do Centro Espírita Francisco Xavier. Fiel à causa, fiel ao Cristo, fiel à codificação kardeciana, orientado pela Federação Espírita Brasileira e se sentindo saudável nesse aspecto,
como uma célula viva de propagação e desenvolvimento da doutrina. E assim caminhando, com muita vontade de aprender e de dividir com os irmãos do caminho esses conhecimentos. Nestas épocas, ainda que não sabemos os desdobramentos, eu aproveito e comunico a cada amigo, a cada amiga, que partilhamos momentos aqui já durante tantos anos, que em meio a toda essa turbulência, por exemplo, a nossa pandemia, que ceifa vidas aqui e acolá, eu lhes transmito as minhas condolências por aqueles que sofrem, a minha solidariedade, a minha empatia, dizendo que sempre estamos em pé e à ordem, com os braços abertos, para poder ajudar tantos quantos possamos e tenhamos condições. E que se acontecer que a pandemia nos pegue dia menos dia e nos ceife a vida física, e que de repente eu aqui não volte mais a falar com vocês nesse púlpito e seja convidado a habitar outras esferas, eu queria dizer a todos que valeu muito essa caminhada com vocês até aqui. Nós vamos com coragem e com fé, porque venceremos. Obrigado a todos pela atenção. Que Jesus seja conosco hoje e sempre. Obrigado.